Olá, bom dia a todos. Então, vamos começar aqui o nosso webinar sobre rúbricas e incidências do e-social. O nosso objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre rúbricas e incidências, mas a tabela de rúbricas ela é muito extensa. Então, o nosso objetivo aqui é passar em linhas gerais como que o e-social entende aquilo que você está mandando, para a gente ter uma parametrização mais correta, mais assertiva e menos diferenças posteriormente na folha de pagamento, ok? E aí depois no final a gente vai abrir para as perguntas. Eu acredito que tenham muitas dúvidas, não vai ser possível responder todas as questões aqui neste momento. A gente vai responder as questões maiores, podem ser dúvidas gerais de todo mundo. E aí, a gente depois, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, que com o treinamento não conseguirem sanar, vocês abram um ticket e a gente responde depois, ok? Então, a parametrização das rúbricas e incidências aos eventos parece ser simples, né? Nosso cadastro de eventos, ele é bem simples, mas na verdade demanda conhecimento da legislação. A gente precisa ter muita atenção nessa parametrização, porque é por esse cadastro que o e-social vai entender os valores que vocês vão estar enviando depois de folha, de quitações, né? Então, os valores enviados na 1200, na 2299, na 2399. E aí, aquilo que eu comentei com vocês, nossa intenção hoje é apresentar de forma geral, a gente vai analisar algumas rúbricas para minimizar essas diferenças nos processos, tá? Nos envios. Ok, a seguir, nós vamos verificar o cadastro de eventos e essas associações. Só para a gente entender, gente, a tabela 3 da natureza das rúbricas, ela trata lá, ela traz as rubricas, ela traz a descrição sucinta da rúbrica e ela traz também uma descrição da natureza dessa rúbrica. Então, é fundamental que sempre, antes de fazer as associações, essa natureza ela seja lida e pesquisada, né, porque ela tem a ver muito com a legislação que está por trás dela. Então, ela se torna uma natureza jurídica. Aquilo que você está associando vai impactar diretamente nos cálculos, né, dos impostos, nas retenções, enfim, e precisa estar conforme a lei, né? Então, essa questão da associação de rúbricas ela é fundamental e ela pode trazer multa para a empresa, né? Então, para quem nós temos clientes, grupos de empresas que já iniciaram em janeiro, muitos deles já estão com as parametrizações bem mais assertivas e a gente tem agora o grupo de clientes que vão entrar em janeiro de 2019. É fundamental que vocês revisem esses cadastros neste momento, tá? A folha, para quem entra em janeiro de 2019, vai enviar a folha de janeiro. E, na verdade, então, se você está fazendo a competência de janeiro, você começa a enviar a partir de 1 de fevereiro. E o seu prazo é do dia 1 ao dia 7 para mandar a sua folha de pagamento, né? Então, neste prazo, você já precisa estar com tudo pronto, né? Com tudo revisado, porque você tem poucos dias para verificar as diferenças, ok? Então, vamos lá. O cadastro de eventos e associação de rúbricas e incidências. Acredito que todos já tenham feito essa parametrização, já chegaram até aqui. Então, no seu cadastro do que você tem hoje, de todos os eventos ativos, é necessário que você faça o preenchimento desse menu, dessa abinha, né? Informações e social. Então, aqui ele apresenta as rubricas e as incidências para INSS, IR, FGTS e contribuição sindical. Eventualmente, se você entende que são eventos que você não utiliza mais,
de repente eventos de conversão de outros sistemas, de folhas passadas que você não utiliza mais, você pode desativar esse evento. Mas uma vez que você desativa esse evento, se você já enviou a inclusão dele na S1010 para o e-social, nós enviamos, ao momento de desativar, uma exclusão da S1010. Lá no e-social, então na inclusão teve uma data início, e na exclusão vai inserir uma data fim nessa tabela deles. E não é mais possível reativar, tá? Então, se essa exclusão for enviada com sucesso, não é mais possível desativar. E isso pode gerar alguns problemas, principalmente para eventos que vocês utilizam em questão de quitação complementar, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto em linhas gerais, mas você pode ter utilizado esse evento um ano passado e agora precisa fazer uma complementar. E se você não tiver esse evento, vai dar todo um trabalho, uma questão de você ter que digitar em variáveis, o valor não vai conseguir, o Globus não vai conseguir gerar esse valor automaticamente, porque o evento está desativado. Ok? Muito bem. Um ponto importante para a gente verificar aqui é a aba de configurações legais. Então, para quem já fez toda essa parametrização, é legal voltar e dar uma olhadinha nessa questão das incidências, do que você utiliza de incidência no Globus, porque ela não pode estar divergente do que você vai enviar para o e-social. Então, se um evento meu incidiu em INSS para o cálculo da folha, eu tenho que mandar lá nas informações do e-social a mesma incidência para o e-social, ok? Então, essas duas abinhas, elas vão caminhar juntas, né? Em proventos principalmente, tá? Tem algumas diferenças, eu vou mostrar para vocês, mas em proventos, o que eu incidi na folha, eu preciso estar incidindo também para o e-social. Ok. Muito bem. Gente, em questão de rúbricas, então, para a associação, é importante expandir a tela. Quando você entra aqui no menuzinho, aqui, em rúbrica salarial, ele abre uma tela menor, né? E você precisa expandir essa tela para você apresentar essa parte da descrição da natureza da rúbrica, que é justamente essa questão que ela tem um pouco mais de explicação para você entender um pouco melhor do que se trata a rúbrica. Inclusive, se você não abrir isso aqui, você não vai conseguir identificar quais rúbricas são de descontos e quais rúbricas são de proventos ou bases, porque nem tudo, todo nome, essa nomenclatura, nome da natureza da rúbrica, as de desconto, por exemplo, tem 1 ou 2 casos que ele traz desconto. Então, se você não abrir e não ler a descrição da rúbrica, você não vai conseguir identificar que é uma rúbrica de desconto, ok? E a tabela de rúbricas ela é bem extensa, né, e precisa ser bem detalhada. Ok, vamos passar então para a parte de incidências de contribuição previdenciária, tá? Quando você abre, então, aquele grupinho de incidências, aquela caixinha, clicando no binóculo, você vai verificar lá e vai poder escolher o código correto para aquela incidência. Como é que o e-social, ele entende o valor que você está mandando? Ele não vai recalcular a sua folha, mas se você está mandando valores de proventos na sua 1200, de descontos e de bases, a partir das incidências e da rúbrica que você coloca, é que ele vai entender esses valores que você enviou. Então, se você estiver enviando rúbricas de provento e elas incidem para a base, você precisa colocar a incidência correta. Se você estiver enviando uma rúbrica de desconto e elas deduzem, elas são redutoras da base, você também precisa colocar uma incidência para ele entender. Tá? Então, como é que funciona aqui na questão da contribuição previdenciária, né, do INSS?
Os primeiros códigos, ele sempre, o 00, ele não é base de cálculo. Esse 01 é mais para questões de acordos internacionais. E a gente tem aqui grandes grupos, né? O que vai aqui para a INSS do 11 ao 26 é tudo que for rúbrica que é base de contribuição do INSS. Então, se for um evento de provento, se eu tiver colocado lá na rubrica um evento de provento e eu colocar, por exemplo, o 11, ele vai somar na base do INSS. Se eu colocar lá uma rubrica de desconto, como falta, por exemplo, e eu colocar aqui o 11, ele vai reduzir da base do INSS. Então, esse grupo, eles são para ser utilizado tanto para somar na base ou diminuir a base, ok? E você precisa sempre estar atento às divisões, porque tem casos muito específicos, né? No INSS, a gente até não tem muitas divisões, mas ele quer uma separação para o 11 mensal. Se for caso de 13º, é 12. E aí você tem outras divisões, como uma rúbrica exclusiva que incide para o empregador somente. A empresa não paga INSS em determinada filial, ganhou direito na justiça, e tem um evento específico que ela vai parametrizar e não incide para aquele evento. Então, ela vai utilizar também uma incidência específica, né? Note que as incidências de salário maternidade, elas são bem específicas também. Eu não posso colocar, por exemplo, salário maternidade, uma rubrica de salário de maternidade, no 11, no mensal, ou no 13, quando for 13º. Eu tenho que utilizar especificamente 21 e 22, se for pago pela própria empresa, que é a maioria dos casos, ou 25 e 26, se for pago pelo INSS, ok? Isso para que quando você for visualizar lá no E-Social os valores enviados pela sua folha, o E-Social consiga separar e coloque separadamente no campinho salário maternidade o valor que você enviou. Então ele separa, tá? Bem especificamente, salário maternidade, salário família. Aí nós temos aqui um outro grupo que é da contribuição descontada do segurado sobre salário de contribuição. Gente, então, do 31 ao 35 é somente os casos de retenção. É para ser utilizado só para os casos de desconto de INSS, tá? Eu não posso utilizar o meu evento de desconto e colocar uma incidência 11, porque ele vai somar na base do INSS. Esse evento não soma, já é a retenção do INSS. Então, para que ele entenda que é a retenção, é o desconto do INSS, eu preciso colocar nesses códigos de 31 a 35, respeitando as divisões que ele faz. Se for mensal, como ele não separa férias, PLR, outros, então tudo que for diferente de 13º, SEST ou SENAT vai ser 31 mensal, ok? E por que também é importante a gente expandir aqui essa tela para poder entender? Porque olha só, eu tenho o código 11 no mensal, o 31 e o 91 tudo mensal. Se você não expandir a tela e não entender esse grupo para associação, você vai associar errado, tá? Então, veja que ele tem também uma específica do salário família. Então, o seu evento de salário família, ele precisa estar na rubrica específica, que é a 1409, e na incidência do INSS, ele precisa estar no 51. Senão, a hora que você for lá para o site verificar os eventos que você mandou, como é que o E-Social está entendendo, não vai aparecer lá no campinho salário família os valores, tá? E ele tem aqui uma outra divisão, complemento de salário mínimo, isso é para quem usa regime de previdência própria, ok? E do 91 ao 98 são eventos de suspensão da incidência. Então, eventos que não contam na base, apesar da lei, mas isso em decorrência de decisão judicial.
Então, a empresa ou o funcionário ganhou na justiça esse direito de não incidir e precisa estar informando aqui, tá? Inclusive, nessa situação de casos específicos, você não vai utilizar o cadastro de eventos normal. Tem um outro menu lá em eventos, você vai utilizar o eventos por empresa e filial, porque lá, inclusive, você tem que informar qual é o número do processo. Tudo bem? Muito bem. Aí aqui nós vamos agora analisar a questão do imposto de renda, né? Como é que funciona as divisões para cadastramento do IR. A mesma coisa inicialmente, o 00 não é base, o 01 ele já tem algumas coisas a mais, né? Porque ele está preparado para a DIRF. Então, rendimentos não tributáveis, outras verbas consideradas como base de cálculo ou rendimento, rendimentos não tributáveis em função de acordos internacionais. E o que a gente precisa atentar aqui é a mesma situação, né? Eu vou ter, olha, o meu 11 no mensal, no 30 ou 31 também, e aqui no caso 11 e 31 para IR. Então, se eu não abrir lá na hora de cadastrar no Globus, não expandir a tela e não observar os grupos, eu não vou saber aonde cadastrar. Então, do 11 ao 15 é tudo que conta para a base de IR. Tá? Ele tem uma diferença em relação ao INSS, porque aqui você só vai colocar o que realmente soma para a base. Então, o que somar para a base é de 11 a 15. E ele divide em remuneração mensal, 13º, férias, PLR e o RRA para autônomos. A gente habitualmente já possui esses eventos, porque na folha isso já é bem dividido. Só tem que fazer a correta associação. O segundo grupo aqui, o terceiro grupo, de 31 a 35, é a mesma coisa do INSS. Então, são as retenções de INSS. É o seu evento de desconto de INSS. Você vai associar de IR. Você vai associar na rubrica correta. No caso do IR, é a 9203. E você vai colocar para incidência lá no campinho IR de 31 a 35, conforme for o caso. Se for um caso de remuneração mensal, folha normal, o 31. Se for um caso de 13º, a retenção do 13º, 32. Se for a retenção em recibo de férias, 33. PLR, 34. E assim por diante. Ok? Para os eventos que são redutores de base, que eles deduzem da base de cálculo do IR, você vai utilizar, então, do 41 ao 64. O caso clássico é a pensão alimentícia. Então, pensão alimentícia, ele soma para a base, mas ele reduz da base. Tá? Então, no caso de eventos com pensão alimentícia, vocês vão, especificamente no campo de IR, colocar o código correto para dedução de base somente. Tá? Ele não traz um outro campo para contar na base do IR. No caso do IR social, só para reduzir a base. Então, normalmente, o 41 é utilizado para folha normal. Se for caso de 13º, pensão descontada em 13º, tem que usar o 42 e assim sucessivamente, tá? Desculpa, no caso de pensão, você vai começar a usar do 46 até o 55. Mas se for um evento, por exemplo, o seu evento de INSS, a retenção do INSS, ela também deduz da base do IR, ela é redutora. Então, ela vai estar no 31 mensal para o INSS, mas ela vai estar no 41 do IR, porque ela deduz e ela é folha mensal. Se ela for uma folha de férias, aqui no IR, ela precisa estar no 43, e assim sucessivamente, tá? E ainda tem alguns casos específicos de isenções de IR, que vão do código, dos códigos 70 a 75, e tem rubricas bem específicas, como diárias, ajuda de custo e abono pecuniário, né, que tem previsão legal. Então, você pode estar utilizando essa parte de isenções. Muito bem. Para o caso do FGTS,
ela é um pouco mais simples, né? O 00 não é base de cálculo, o 11 soma para base, em folhas gerais, ele só faz divisão do 12, que é o 13º, o 21 só em caso de aviso prévio na rescisão, e o 91 para casos de suspensão em decorrência também de processo judicial. Ótimo. O caso de contribuição sindical, gente, com a reforma trabalhista, a contribuição sindical ela caiu, né? Mas ela pode estar no acordo coletivo específico de uma empresa, de uma filial ou de várias, enfim. Aí você precisa analisar essa situação e parametrizar corretamente. Então, em linhas gerais, a maioria não deve ter, mas se tiver em convenção, o evento que incide, que está informando lá, eles informam quais são o que vai estar incidindo para isso, você vai precisar parametrizar correto aqui. O 00 não é base de cálculo, o 11 soma para base, o 31 você vai utilizar só para aquela contribuição que você descontou do funcionário. Então, se você descontou dele, é o 31, tá? E o 91 para casos de incidência de suspensão. Isso aqui, eles não alteraram ainda o E-Social, porque a lei já liberou, mas enfim, se tiver algum caso. Muito bem, então entendendo a tabela 3 de rúbricas do E-Social, tá? Muitas vezes a gente não para analisar a tabela, então a gente vai colocar em linhas gerais o que a gente tem, quais são os grandes grupos, né, para fazer uma leitura mais assertiva das rubricas, tá? E das associações, né? A tabela 3, então, de rúbricas, ela está dividida em grandes grupos, né? O primeiro aqui, a partir do grupo 1000, são verbas salariais, são proventos, basicamente. E você tem sempre, você nota aqui, ó, esse campo início e o término. Você tem rubricas e aqui está informando a vigência dela, né? Nós temos uma rubrica de área de viagem, 1601, depois eu confirmo para vocês. Ela trocou, né? Ela teve um fim e entrou uma outra. Então a gente tem aí uma alteração nesse sentido e a gente pode vir a ter mais para frente, tá? Então é isso. Então tudo que é salário, descanso semanal, horas extras, intervalos, enfim, vai estar tudo dentro dessa parte de 1000 aí, tá? Ok. E aí você tem os grupos das 1200. Aqui, basicamente, são os adicionais, gueltas e gratificações. Tá tudo nesse grupo aí, tá? O grupo de 1.300, basicamente, é da PLR e da Bolsa de Estudo. Então, você vai utilizar para estagiário, médico residente, acho que não é o nosso caso, e nem Bolsa de Estudo ou Pesquisa, que é para casos mais específicos, tá? Mas, basicamente, isso. O grupo de 1.400 dos abonos salariais, auxílios, e o nosso salário família, né, que é o 1409, tá? Normalmente, analisem bem essa parte de rúbricas, porque essa parte de abonos, aqueles casos, né, que são previstos em lei, não tem incidência, então precisa verificar direitinho para INSS. Muito bem. O 1.600 é o grupo das rúbricas de ajuda de custo. Tá? Ajuda de custo aeronáutica é bem específico da área, de transferência, tem aquela ajuda de custo que vai na folha mensal até 50% do valor da remuneração. Mas o grupo 1.600 também é dos ressarcimentos, né? Então, ó, ressarcimento de despesa pelo uso de veículo próprio. Tem uma rubrica muito importante aí, que é a rubrica 1623, de ressarcimento de INSS, tá? Essa rubrica a gente vai ver ela especificamente mais para frente, a parametrização dela, mas é uma rubrica mais conhecida nossa e até que tem uma grande utilização aí em folha. No grupo de 1.800, ele trata de verbas mais de benefícios, vamos dizer assim, alimentação, moradia, transporte.
O grupo das 2.000 são mais específicos para liberalidades da empresa, né? Então, prêmios, alguma liberalidade de alguma parcela que vai pagar, e empréstimos, tá? Essa rubrica de empréstimos, a gente até coloca uma informação aqui, tomem bastante cuidado com ela. Essa 2901 é uma rubrica de proventos, então a empresa ela não pode emprestar diretamente ao funcionário, isso legalmente falando, né? Existe para isso, o governo implementou a lei do empréstimo consignado, então você precisa, o funcionário vai fazer os convênios e o funcionário ter acesso a esse tipo de situação, fazer o empréstimo consignado, que tem previsão legal. Isso porque o governo realmente quer tributar, né? Se você emprestar pelo funcionário, como é uma rubrica de provento, ela precisa entrar na folha, ela vai ter incidência de IR e o funcionário vai pagar por isso, né? Então, tem todo um caso bem específico, tá? Tomem bastante cuidado com ela. As rubricas do grupo dos 3.000 aqui são mais específicas para casos de prolabores, honorários de conselheiros, cooperados, no nosso caso acho que mais prolabores. E autônomos, né? Então você pode estar utilizando a 3501 para autônomos, que é prestação de serviço, e a 3505 no caso de diretores de prolabores. Muito bem. O grupo das 4.000 trata principalmente de salário maternidade, tá? Ele é um grupo pequeno, mas tem rubricas específicas que você precisa estar utilizando para ele entender que é o salário maternidade e, conforme a incidência que você colocar, associar todos os valores que você mandou lá no E-Social para você conseguir fazer a conferência. O grupo das 5.000 tratam principalmente de 13º salário. E aí a gente tem agora, tivemos, né, a parcela de adiantamento, a maioria do pessoal das empresas. E para 13º, que rubrica que você vai utilizar para primeira parcela? Né? Então, você vai utilizar especificamente a 5504. Essa é a rubrica para o adiantamento. Da segunda parcela, 5.001. Se você tiver diferenças complementares depois de 13º, a 5.005. E o desconto do adiantamento, você vai usar a 9214, tá? Muito bem. Gente, então, não pode utilizar tem uma rubrica específica para adiantamento de folha normal, que é a rubrica 5501. Não pode utilizar essa para 13º, tá? A específica de 13º para adiantamento é a 5504. Segunda parcela do 10º, 5.001, ok? Muito bem. As rubricas do grupo das 6.000 são específicas das verbas rescisórias. Então, muita atenção, porque tem várias divisões para 13º, para férias, enfim. As do grupo de 7.000 são também específicas de reserva militar e outras de regime próprio de previdência, que não é o nosso caso, né? Mas para órgãos públicos. E aqui começa, então, as do grupo 9.000. Essas do grupo 9.200 são basicamente rubricas de desconto, tá? Desconto de adiantamento, 9200, o desconto do INSS, contribuição previdenciária, a 9201, o desconto do IR, a 9203, enfim, todas elas de desconto, tá? Existem rubricas não só das retenções, como descontos normais, outros descontos, as faltas, todas de desconto. E quando a gente entra no grupo das 9.900, são as bases. Então, nós temos bases de INSS, ele não abre muito, ele é específico, tem uma rubrica só para a base de cálculo do INSS, que é 9201, a 9202 de FGTS, a 9303 de IR e a 99
0,4 de FGTS. Só o FGTS é que ele abre em duas, para 92,02 para folha normal, férias, enfim, e 99,04 para casos de rescisão, tá? Mas, basicamente, são as bases. Muito bem, vamos então analisar algumas rúbricas e incidências. A seguir, vamos apresentar alguns exemplos. Gente, então o nosso evento de desconto de INSS. Então, como é que esse evento está no Globos hoje? Nesse nosso exemplo, ele é o evento 400, ele é um desconto, né? Tem um interno aqui 50, mas tem mais internos diferentes desse, né? De acordo com a folha que você utiliza, ele pode variar. E aqui as configurações legais, né? Então, para a folha, lógico, ele não incide nada, porque ele já é o desconto, mas ele reduz o IR. Então, no nosso exemplo aqui, para a E-Social, é necessário também a parte de redução. Você precisa, então, colocar esse evento na rubrica correta, os eventos de desconto, ou seja, retenções de INSS, devem estar na rubrica 9201, tá? Com exceção das férias. As férias, você vai utilizar a 9205, é uma rubrica bem específica, ok? Então, se eu tenho a minha rubrica 9201 lá para o E-Social, já é o meu desconto de INSS. Então, pela rubrica correta de desconto de INSS, ele sabe que é um desconto. Mas eu preciso dizer aqui a incidência. Então, eu tenho que usar aqueles grupos de incidência de 31 a 35. Se é minha folha do mensal normal, eu vou utilizar a 31. Então, essa é a correta parametrização para desconto de INSS. Rubrica certa, com a incidência 31 a 35, você vai colocar conforme o caso. E também reduzindo da base do IR, porque o INSS é redutor de IR. No nosso caso aqui, o 41 de folha mensal. Ok? Muito bem. Aqui, o evento de desconto... nós estamos aqui observando ainda o INSS, mas no caso é aquela rubrica específica que eu passei para vocês, a 1623, que é o ressarcimento, tá? Então, o ressarcimento, a devolução do INSS que você acabou descontando a mais por algum motivo, ele precisa estar com essa rubrica de provisão, ressarcimento da provisão do INSS, e na incidência você precisa colocar também a 31, para ele entender que é da parte de desconto de INSS. Como é um ressarcimento, ele sabe que ele tem que estornar esse valor, devolver. E aí o seu valor de INSS vai bater, ok? Os demais casos estão em branco porque realmente não há incidência. As retenções do imposto de renda. Também é um desconto, né? É o desconto do IR. Aqui no caso não incide nada na parte de configurações legais para o Globos. E no E-Social você vai utilizar então sempre para desconto de IR a 9203. O desconto de IR não tem incidência esse valor para INSS. E você precisa informar que é o desconto, né, a retenção. Então, você tem que informar no grupo de 31 a 35. Aqui no nosso exemplo, 31 porque é remuneração mensal. E FGTS zerado e contribuição sindical também zerada. Os nossos eventos de depósito de FGTS, gente, aqui... então, aqui ainda resta alguma dúvida em relação ao que o E-Social vai entender, mas a gente vai partir da premissa, da mesma linha de raciocínio, o depósito ele já é o resultado do que você incidiu para a FGTS, então ele não teria incidência, tá? Mas os testes, eles começam no ambiente de teste do E-Social só a partir do dia 17 de dezembro que a gente consegue começar a testar a FGTS, aquilo que a gente mandou. Então, se a gente perceber que tem que ter uma incidência diferente disso, a gente vai estar informando vocês. Mas, a princípio, o depósito de FGTS ele é uma base e ele tem que estar com essa parametrização. 9908, FGTS depósito, sem nenhuma incidência, porque ele já é o resultado, ele já incidiu, né? As bases, as rúbricas que incidiram
para a FGTS, isso aqui é só o resultado, ok? Muito bem, agora um evento de base para a gente verificar. Base já é o resultado também das incidências. Então, neste caso, as suas bases, todas elas, elas não incidem em nada para a folha, porque realmente já é o resultado, elas também não podem incidir em nada para o E-Social. E aí você vai associar na rubrica correta de cada base. Aqui no nosso exemplo, é uma base de INSS, então na rubrica 9901, com incidência zerada para todos os outros tributos. Muito bem, e aqui a gente está vendo um evento de provento. Né? Note que aqui, na parte de configurações legais, ele incide para INSS, IR e FGTS no cálculo da sua folha. Se ele incidiu em tudo isso e você não colocar as incidências aqui no E-Social, vai dar divergência entre o que você mandou e o que o E-Social entendeu. Então, rubrica correta é um evento de horas extras, então vai na 1003. E se ele está incidindo, ele está somando para a base de INSS, de IR e de FGTS, com as incidências, no nosso caso, uma rubrica de folha mensal, 11.11.11, ok? E neste caso não tem contribuição sindical. Muito bem. Aí nós temos alguns eventos também que são redutores de base. Então, o nosso evento de faltas, DSR sobre faltas, eles reduzem a base. É um desconto do funcionário. E olha aqui como é que nós fizemos esse exemplo. No Globus, ele reduziu INSS, IR e FGTS. Então, eu coloco na rubrica certa, uma rubrica de desconto, que é a rubrica de faltas, 9209. Se for um evento, por exemplo, de DSR sobre faltas, é a rubrica 9210. Então, é específica. Então, você precisa avaliar bem a tabela de rubricas do E-Social para associar direitinho. Então, eu estou diminuindo da base do INSS, do IR e do FGTS. Então, eu preciso colocar a minha incidência. Tá? Ou melhor, diminuindo. Então, note que no provento, eu também usei o 11, mas eu estava usando uma rubrica de provento. E aqui eu estou usando uma rubrica de desconto. Então, apesar de a minha incidência ser a mesma, porque é uma folha mensal, ele vai descontar da base, ok? Eventos de 13º. Então, só em linhas gerais, a 5502 é o adiantamento, a 5504, desculpa, é o adiantamento. Ele tem somente incidência para FGTS, né? Então, do jeitinho que a gente colocou aqui, zerada para INSS, zerada para IR, adiantamento só incidência para FGTS. E aqui ao lado, a 5.001, que é a segunda parcela do 13º. Aí sim ele já incide para tudo. Então, com as rubricas 12 aí em todos os campos, no nosso exemplo, menos contribuição sindical. Muito bem. Gente, a gente queria falar um pouquinho da parte de assistência médica e odontológica. Em alguns layouts atrás, esse campo, essas informações, elas eram obrigatórias. A gente sabe que essa informação ela é obrigatória para a DIRF. E a gente não sabe exatamente a partir de quando o E-Social vai instituir o IR pela DCTF Web, né? Essa semana saiu uma normativa aí, técnica, informando que as empresas que entraram em julho, são as empresas do segundo grupo, elas vão enviar a folha a partir de janeiro, mas a parte de DCTF Web para entregar os tributos e gerar a guia pela DCTF começa só em abril. Então, mês de janeiro, competência de janeiro, competência de fevereiro e competência de março, essas empresas vão fazer CFIP ainda, tá? Na verdade, da mesma forma como ocorreu com as empresas que entraram em janeiro de 2018. Os 3 primeiros meses foram meses de teste e de ajustes e começou a entregar o INSS a partir de agosto, tá? Então, para as empresas que entram em julho, começam a entregar a folha competência janeiro, mas vão utilizar o CFIP ainda
e só vão começar a usar a DCTF Web, pagar INSS pela DCTF Web a partir de abril, ok? Porém, a gente chama atenção para essa questão do médico odontológico, porque é um cadastro longo, você precisa cadastrar o plano no Globos, o CNPJ, a ANS, você precisa cadastrar, associar o evento àquele plano, depois associar o código do plano ao funcionário ou ao dependente, para que a gente consiga montar essas tags e levar a informação correta. Essa informação hoje ela está facultativa, mas a qualquer momento o E-Social pode vir e dizer, olha, IR pela DCTF Web, então já vai começar a cruzar com informações de DIRF e vai precisar dessas informações sempre que tiver um evento de desconto do funcionário, tanto de médica quanto de odontológica. A gente precisa montar essas tags lá na 1200 ou na 2299, ok? Muito bem. Esse evento de desconto específico de médico odontológico, quando eu desconto do funcionário, eu tenho que usar a rubrica 9219. Quando eu só estou lançando em folha, que eu acredito que seja o menor caso, né? Não sei se tem algum cliente que faz dessa maneira, mas se eu estiver só lançando em folha para demonstrativo de quanto a empresa paga do plano, é a 9911, é só informativa. Tá? Se é a rubrica de desconto, eu tenho que usar a 9219. E isso também para caso de coparticipação, não só para mensalidade. Coparticipação também precisa estar nessa rubrica, porque a gente tem que informar as informações de plano, CNPJ, código ANS, de qual operadora que para que vai esse desconto de coparticipação. Tá? E nesse caso é muito importante manter já esses cadastros sempre atualizados de funcionários e dependentes para que, a partir do momento que entrar, você não precise sair correndo para fazer tudo isso aí. Muito bem, né? Uma novidade dessa versão 2.5 do E-Social, ela entra em vigor a partir do dia 21/1 de 2019 e a novidade é CPF para todos os dependentes de IR obrigatório, independente de idade. Se tiver meses, a pessoa trouxe lá a certidão de nascimento, hoje essa certidão já sai como CPF, né? Mas você já pode correr atrás dos casos que você ainda não conseguiu esse CPF. Tá? A partir de 21 de janeiro, essa informação é obrigatória para o E-Social. Ele não vai receber mais nada se não tiver a informação nos cadastros. E agora, gente, nós vamos passar um pouquinho para a parte de conferência dos impostos, né? Então, toda vez que você manda, o pessoal que já iniciou o envio de folha de pagamento, de quitação com valores, já conhece um pouco mais essa tela. Então, você acessa o site do E-Social através do certificado digital da empresa, vai te abrir essa tela aqui. Pelo menu empregador você consegue visualizar as tabelas que você enviou, a 1010, a 1005, a de cargos, a de horários. No empregado, pelo CPF, você verifica as informações do empregado. No trabalhador sem vínculo, pelo CPF dele, você também verifica estagiários, autônomos, se você mandou cadastro, e prolabores. E aqui no menu de folha de pagamento, aquilo que você já enviou para o E-Social. Tá? Nós temos basicamente 4 menus que ele abre ali no Totalizadores. Contribuição previdenciária é a conferência do funcionário do que você mandou de INSS. Imposto de renda por trabalhador, conferência do funcionário por IR. Contribuições sociais do contribuinte. É o totalizador de INSS do CNPJ à raiz. Tá? Então, tudo que você mandou, você consegue conferir aqui. E o imposto de renda também do contribuinte, tudo que você mandou em termos de imposto de renda por CNPJ à raiz. Okay? Então, ele abre assim, ó. Aqui é um exemplo de verificação de INSS por funcionário. Então, eu coloquei lá o mês que eu quero verificar, o CPF do meu funcionário, ele me traz ali no canto direito aqui o número de recibo, e aí eu tenho aqui o período de apuração que eu estou vendo, o CPF, o nome para confirmar. Quando você clica nessa setinha para baixo aqui amarela, ele abre os valores, tá?
Então, o que foi base? Tudo que ele entendeu de base de contribuição de INSS, no nosso exemplo aqui, 4.446,01, e as retenções de INSS que ele separa. Então, o que você mandou de base e o que você reteve do funcionário. E aqui embaixo ele faz um comparativo. Então, ele faz a conta dele, né? Bom, você me mandou 489,06 de retenção, aqui o valor descontado, e eu verifiquei o valor da contribuição do segurado, que era realmente 489,06. Então, o valor da contribuição do segurado é o que o E-Social apurou. E o valor descontado é aquilo que você efetivamente mandou e descontou do funcionário, ok? Então, se essa base de INSS aqui, esse 4.446,01, se você enviou todos os eventos com as incidências e nas rubricas corretas, essa base vai bater com o seu evento de base lá na ficha financeira da pessoa, do funcionário. Se você mandou alguma incidência errada, essa base aqui não vai bater. Né? E essa é a grande diferença, achar qual é o evento depois. Aí você precisa verificar funcionário por funcionário, qual o evento que você enviou, verificar se o E-Social realmente recebeu, se o evento que está lá no cadastro do E-Social está exatamente como está no Globos para você, porque entre o que você mandou e o que ele está entendendo tem uma divergência, ok? Para a verificação da base de R é o mesmo formato, tá? As mesmas informações, só que aqui vai ter a base de R e o evento de desconto de R. Ok, e aqui então a gente tem a conferência dos valores dos impostos. Aqui é o totalizador da empresa. Ele vai te apresentar as informações que você mandou lá, né, na Mil, lembra? Se é cooperativo ou não é, se é construtor ou não é, integralmente substituída, parcialmente, se está na lei da desoneração ou não. E aqui ele apresenta o cálculo do CNPJ raiz. Então, o total, a primeira informação que aparece macro lá é do CNPJ todo, tá? Então, depois que você enviar a sua 1299, que é o fechamento da folha, fechamento mensal, ou uma 1295 de contingência, quando você não consegue fechar a 1299, você manda uma 1295. É possível daí você verificar e totalizar esses valores. Aí você consegue conferir as suas bases de INSS, de IR, lá pelo site, tá? Ele te apresenta aqui embaixo, ó, o valor total de contribuições do segurado. Aqui a gente pode ver que tem uma divergência, nesse exemplo, ó, entre o que efetivamente foi descontado de INSS do funcionário e o que ele efetivamente calculou, tá? Então, essa base, esse exemplo tem até uma diferença. E aí ele precisa também verificar, tirar um relatório mais específico e verificar cada caso. SESC Senat também faz a especificação, né? Tem um que desconta 1%, o outro desconta 1,5%, e ele quer saber o quanto que você reteve de SESC ou de Senat. Hoje no Globos a gente tem um único evento, código interno específico, que eu não me lembro agora, mas ele faz os dois descontos de uma vez. Nessa situação já existe um SIM para separar esses descontos, onde a gente vai apresentar separadamente os valores, tá? Para que você possa visualizar aqui também separadamente. O salário família, que ele separa e coloca um total aqui do que ele recebeu, e o maternidade. Muito bem. Aí ele traz mais para baixo, dessa forma, todos os estabelecimentos com o número de CNPJ que você tiver, as informações gerais do CNPJ raiz aqui, então, da parte de terceiros, INCRA, SEBRAE, SESC, Senat, Gilrat, enfim, sobre o total do CNPJ raiz. E quando você abre esse estabelecimento aqui, ele te apresenta a informação de cada estabelecimento que você mandou, de cada filial. Então, ó, o KNAI que foi enviado, a alíquota RAT, a FAP, a RAT ajustada, quanto que ele está apurando, o FPAS, o código de terceiros, e ele vai te trazer
por categoria, você clica nesse amarelinho aqui da setinha da categoria 101, por exemplo, ele vai te trazer todo o cálculo que ele apurou da categoria 101. A categoria 103, que é de aprendizes, a mesma coisa. Se você tiver uma categoria 701 de autônomo, 712, 700, aí ele vai te apresentar isso separadamente também por categoria, tá? Então você pode gerar um resumo gerencial no Globus, vir para cá, para essa parte de totalizadores e fazer essa conferência por categoria, tá? Em cada estabelecimento. E aqui mais para baixo, ele apresenta a receita para o estabelecimento e ele usa aqui os códigos da própria receita, né? Para cada código ele divide aqui os percentuais que ele apurou, ok? Gente, informações importantes para quem possui autônomos de categoria 13 e 15 na folha de pagamento. A gente está mais acostumado com essa categoria, né, 13 e 15. O categoria 13 são os autônomos gerais. Para o E-Social, na abinha dados do trabalhador, você vai ter que informar uma categoria conforme a relação do E-Social. Se for a 13, ele vai enquadrar lá no 701. Se for a 15, ele pode ser de transporte ou de passageiros, então você vai enquadrar lá também direitinho. E a categoria 15, ela tem retenção de SESC e SENAT. A parametrização para esses eventos, elas são diferentes. Então, se você tem esses autônomos de categoria 15 em folha, abre um ticket para a gente, fala com um analista, porque a parametrização é diferente. Na categoria 15, a gente leva para o E-Social somente os 20% da base do INSS. E na categoria 13, você leva 100%. Então, existe dois eventos que a gente precisa parametrizar, inclusive fórmula de cálculo e tudo mais, ok? E uma coisa importante que eu queria falar para vocês, e não está aqui na apresentação, mas é a questão do múltiplos vínculos. Então, hoje nós temos 2 menus que a gente precisa preencher de múltiplos vínculos. Você tem o menuzinho da folha, lá em cadastros, cadastros funcionários, múltiplos vínculos. Você vai fazer o preenchimento para o correto cálculo da folha e o múltiplos vínculos E-Social. Esse múltiplos vínculos E-Social são para os casos que trabalham de funcionários ou, enfim, autônomos que trabalham em filiais diferentes e você precisa fazer o cadastro mensal, porque mensalmente você vai informar para o E-Social qual é o CNPJ que ele está trabalhando, o outro, vai escolher o código correto que se enquadra, se foi descontado totalmente na outra empresa, se vocês dividem parcialmente, se um pouco lá e um pouco nessa empresa, enfim. E também o valor do salário dele lá, porque o E-Social quer fazer essa conta, e o E-Social, gente, ele entende múltiplos vínculos como o salário de contribuição é o salário que a pessoa recebe no mês. Então, ele entende que ele não quer saber se é da empresa A ou B. Pode ser que uma pessoa trabalhe na sua filial em 2 filiais diferentes. Você vai ter que fazer múltiplos vínculos. Você trabalha na sua empresa e numa empresa totalmente diferente que não tem nada a ver com você. Você também vai ter que fazer múltiplos vínculos e as duas precisam lançar. Tá? E o dado importante é que, assim, antigamente a empresa lançava, a primeira empresa que descontava do funcionário, descontava 9% por causa da base dela. E aí, quando vinha para você, somando os 2 salários de contribuição, na verdade, daria 11%. Você descontava o restante. Hoje não é mais assim. Então, o E-Social entende que o salário de contribuição é um salário mensal, não importa onde essa pessoa ganhe esse salário, e as 2 empresas vão ter que descontar a mesma alíquota. Se a soma dos 2 salários dá 11%, as 2 precisam descontar 11%. Tá? E até por essa mudança de entendimento, a gente tem alguns clientes que precisaram ajustar, porque trabalhava do modo antigo ainda. Tá? E outra questão, que é assim, a questão de folha complementar. Tá? Folha complementar, o E-Social só entende folha e quitação complementar por dissídio. Nessa situação,
Você vai fazer a quitação ou a folha complementar, vai gerar uma 1200, mesmo a quitação complementar, tá? Vai gerar uma 1200 por dissídio. Para fazer o cálculo de dissídio da folha, antigamente o pessoal fazia folha complementar, por exemplo, competência novembro, 31 de novembro. E aí fazia lá referência a várias folhas. Se foi desde julho, colocava lá em 31 de dezembro, julho, agosto, enfim. Agora não é mais assim, isso mudou. Tá? Para calcular qualquer folha complementar ou de quitação, você vai fazer dentro do mês, o E-Social ele olha o mês e o ano. Então você vai ter que fazer uma por mês de referência. Se você vai pagar desde julho a diferença, você vai fazer então a nossa competência em novembro, 31 de novembro, vou fazer em referência a julho. Depois eu vou fazer uma outra, 30 de novembro, em referência a agosto. Uma outra, 29 de novembro, em referência a setembro. Então eu só vou mudar os dias, mas tudo dentro do mesmo mês, tá? Isso porque é necessário para o E-Social a gente enviar as tags com as verbas pagas em cada folha, cada referência de mês separadamente, ok? Para o caso de folhas de diferença, hoje a questão de abrir a competência é muito complicado para recalcular tanto quitação quanto folha. Então você vai gerar da mesma forma que eu te falei agora, fazendo a diferença, mudando só os dias, se for vários meses, e você vai poder fazer a folha de diferença, porém, a folha de diferença ela precisa acertar aquele mês de referência. Então, para o E-Social não existe pagamento de diferença. Eu não posso mandar neste mês uma diferença de outubro. Eu tenho que retificar a minha 1200. Então, você pode fazer uma complementar de novembro em referência a outubro, as diferenças de outubro? Pode. Você vai gerar 31 de novembro, por exemplo, 30 de novembro, tanto faz. Só que você tem que retificar a sua 1200 de outubro novamente depois. Tá? Esses valores eles têm que integrar a folha de outubro para o E-Social, porque ele não entende que diferença possa estar em outro mês. Precisa estar tudo dentro do mesmo mês, ok? Muito obrigada, então, a todos. Eu vou abrir agora para as perguntas. A gente vai responder pelo chat, tá? E é isso. Eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas. Não sei se vamos conseguir responder todas, mas se ficar alguma pergunta sem resposta, e aí você pode estar abrindo um ticket que a gente responde posteriormente. Muito obrigada a todos, então. Ok, estão me perguntando se tem como imprimir o material. Tem sim, eu posso mandar para vocês por e-mail. Eu só preciso que vocês me informem, né? Eu acho que vocês vão ter que abrir um ticket para mim, ok? Então, estão me perguntando sobre não pode mais lançar a diferença de folha na folha ativa. Na verdade, pode, você vai ter que fazer a diferença. A questão é que você vai fazer uma complementar de diferença, e aí, vamos supor que você teve a diferença, você percebeu só em novembro, e aí era uma diferença de outubro. Então, você vai fazer uma complementar em novembro, em referência a outubro, vai lançar os valores, você já mandou sua folha de outubro, você já fechou a sua folha, então você vai mandar um evento de 1298 para abertura dessa folha, e aí você então retifica a sua 1200. O sistema ele vai pegar a folha que você enviou
e mais a folha complementar que você fez em referência a outubro, juntar esses valores e retificar e enviar dentro de um único XML, tá? Gente, para o E-Social, não existe folha de diferença, a gente tem que enviar no mês da competência. A forma de fazer é que a gente vai fazer, porque normalmente a gente percebe depois que já passou, então, ok, vai ter que retificar. E em termos de folha seria isso. Me perguntaram sobre uma parametrização dos eventos básicos. Nós já fizemos isso em umas versões atrás, eu acredito que cerca de um mês mais ou menos. Nós disparamos, fizemos uma parametrização dos eventos internos, dos mais básicos, e enviamos para todos os clientes. Então, isso já tem. Tá? Verificamos também que alguns clientes têm uma parametrização diferente em folha, em relação ao nosso entendimento, ao que a legislação fala, e aí tivemos que fazer esse acerto depois, juntamente com uma pessoa do departamento pessoal da empresa, tá? Mas aí é cada caso específico. Então, isso já foi feito. Isso, sobre folha de diferença, me perguntaram em relação de dissídio. Se não for, na verdade, em decorrência de dissídio. Ok, então, folha de dissídio, ok, você vai fazer a folha e vai enviar no mesmo mês, tá? Mas folha de diferença, então, não pode ser enviada no mesmo mês que você está gerando a folha, porque a gente percebe atrasado, né? Senão você abriria a folha e faria a diferença. Então, realmente, não existe folha de diferença para o E-Social. Você vai poder fazer a folha de diferença complementar no mês que você achou a diferença, ou enfim, que você está pagando a diferença, mas você vai ter que retificar a 1200 daquele mês específico que é em referência à diferença, tá? O mês que gerou a diferença. Me perguntaram também a respeito de verbas informativas. Tem sim, lá na tabela de rúbricas, a tabela 3, tem as verbas informativas, tem uma verba específica para linhas gerais, que é, se não me engano, a 9989, outros valores informativos. E tem outras verbas, por exemplo, de alimentação, arredondamentos que você faz na folha, então aqueles arredondamentos para não pagar picadinho, centavos, você usa 29,99, mas ela é uma verba só informativa, não vai ter incidência nenhuma. A de insuficiência de saldo é a 29,30, ela também não vai ter incidência, então ela só vai como informativa para o E-Social. Então existe algumas verbas, rúbricas informativas sim, mas os casos são muito variados, né? Para empréstimo, gente, que eu acabei não comentando, então, quem desconta do funcionário a título de empréstimo consignado tem que usar 92,54. E quem desconta do funcionário a título de empréstimo da empresa, a 92,55. Mas tomem cuidado com essa 92,55, tá? Nosso consultor jurídico já nos orientou de que o E-Social ele é um órgão fiscalizador, né? Como a empresa não pode fornecer empréstimo, porque, enfim, tem uma lei específica de consignado, não incide IR desse valor para o fisco, então ela não tem, ela não pode, não poderia estar fazendo esse empréstimo, tá? É algo a se pensar.
Quem precisar do material, então, pode colocar aqui que a gente pega os e-mails, tá? Me perguntaram aqui por que as configurações do e-social não ficam parametrizadas automaticamente. Porque não tem muito como fazer isso, a não ser os nossos eventos internos, que são bem específicos, a gente sabe efetivamente a aplicação deles, porque cada cliente parametriza e muitas vezes utiliza nomenclaturas bem divergentes, que pode dar um outro entendimento. Então não tem como a gente parametrizar todas, né? Por isso que nós fizemos basicamente para os eventos internos. E aí a empresa precisa realmente parametrizar o restante. Me perguntaram ainda sobre folha complementar, como o sistema saberá que uma complementar de novembro é referente a outubro? Porque você vai usar a rotina que você já conhece. Quando você faz a complementar, você está fazendo para a competência de novembro, mas o mês de referência você inclui lá qual mês você está fazendo. Então ele sabe exatamente qual é o mês de referência. E é esse mês que a gente vai estar pegando, tá? Para fazer depois a unificação dos dados na 1200. No caso de quitação complementar, então, eu acabei não terminando de explicar, né? Então, quitação complementar só por dissídio, para enviar dentro do mesmo mês que você está pagando, tá? Se for uma quitação de complementar por diferença, você vai gerar, por exemplo, ela em novembro, mas a pessoa foi demitida lá em maio. Então, você vai ter que fazer a diferença de todos os meses. Você vai inserir os meses lá e o que vai ser retificado na quitação complementar por diferença é a 2299. O E-Social ele não aceita quitação complementar por diferença, eu tenho que retificar a minha 2299. Mas o nosso processo do Globus não vai mudar, você vai continuar fazendo a quitação complementar, só que quando você terminar de gerar, vai mandar uma alteração da 2299. Tem várias pessoas pedindo material, fiquem tranquilos que a gente vai mandar sim, tá? Tem uma pergunta a respeito da parte de pagamento de impostos. Então, no caso da retificação de folha anterior, já encerrada, como ficarão as guias de FGTS e RNSS que já foram até pagas, tá? Então, na verdade, assim, você fechou outubro, você já pagou outubro, pagou pela DCTF Web, você já está pagando por lá o INSS, mas você percebeu uma diferença. Você vai retificar o E-Social através da folha complementar por diferença, mandar de novo uma 1200 e você, lá o pessoal do fiscal, financeiro, que tem o acesso ao REINF e a DCTF Web, vai gerar nova DARF retificadora. Quando você faz um fechamento do E-Social, envia uma 1299 ou uma 1295, ele totaliza novamente os valores. Quando ele totaliza novamente os valores, ele gera uma retificação da sua DCTF Web do mês, ok? Gente, tem algumas perguntas mais jurídicas, aí a gente entende que o cadastro de rúbricas, ele
ele atinge todas as leis trabalhistas, né? Então precisa ser realmente verificado com o seu jurídico, tá? Então tem algumas coisas que vocês estão me perguntando aqui, mas precisa ser respondido até realmente por uma pessoa competente, uma pessoa da área jurídica, ok? E no caso, hoje a Praxis ainda não disponibiliza esse tipo de consultoria, mas você pode procurar uma consultoria ou fazer internamente. Estão me perguntando sobre múltiplos vínculos. As duas empresas, no caso, teriam que utilizar o mesmo percentual, elas teriam que considerar o salário de contribuição total do mês. Então, hoje, se a empresa que é do múltiplos vínculos não está dentro do Globus, a primeira coisa é você precisa ter a parametrização dos eventos dentro do Globus para gerar esses eventos em folha e ele fazer esse cálculo correto, tá? Hoje, a parte de folha ainda não faz como antigamente, faz só sobre o seu salário de contribuição, pagando a diferença, e às vezes a segunda empresa paga até a maior do que a primeira, porque a primeira utilizou 9% e você utilizou 11% porque você considerou as duas bases. E nesse caso você precisa abrir um chamado para a folha para revisar esse cálculo. Sobre SESC e SENAT, é um desconto de contribuição da categoria 15 dos autônomos, né? Então, aqueles autônomos que você tem na sua folha de pagamento com categoria 15, a gente precisa realmente que você abra um ticket, porque a gente vai precisar fazer a criação, entender se você tem categoria 13 também, fazer a criação de 1 ou 2 eventos, fazer a inserção, a associação de uma fórmula de cálculo para levar adequadamente os valores, tá? Porque categoria 15 eu mando para o E-Social 20% da minha base somente do INSS. E na categoria 13 eu mando 100%. Fora que categoria 15 tem o desconto do SESC Senat. Esse evento de desconto de SESC Senat você já tem dentro da folha. Você já faz esse desconto. O que você precisa verificar é se o seu evento de desconto de SESC ou Senat, lá no INSS, na incidência, tá tanto na rubrica certa, né, de SESC e Senat, quanto na incidência correta, que para SESC e Senat em INSS é a 34 ou a 35. No Globus, como esses eventos hoje estão num só, você vai precisar optar entre SESC ou Senat, mas a gente já está preparando para a separação disso. Esse evento de SESC e Senat que eu estou comentando, realmente é só para a categoria de autônomos, tá? Aquela outra conta, tem algumas empresas que contribuem para a SESC, Senat, que vai lá no Cefip de forma geral, né, que tem a ver lá com a UFPAS, o que não é preponderante, enfim, é uma outra situação, tá? Então, evento de SESC e Senat só para autônomos de categoria 15. Essa outra apuração, que tem mais a ver com aquilo que você já faz hoje no Cefip, que o E-Social também vai fazer, ele faz sozinho. Então, você não precisa ter um evento específico. Você vai mandar os seus valores, de acordo com aquilo que você mandou, dos seus códigos, ele vai entender o que você precisa contribuir e vai separar lá cada percentual para cada caso. Ok? Gente, muito obrigada a todos, então. Agradeço a presença e estamos à disposição. Se tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para abrir um ticket e entrar em contato com a gente, ok? E todo mundo que me pediu material aqui, a gente vai pegar os contatos e enviar. Muito obrigada e um bom dia.